Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, tudo tranquilo também. Que bom falar contigo. Nem me fale, eu tô super feliz. Vontade de entrar na câmera e aí te dar um abraço. É verdade, o povo não sabe, mas a Selene é uma grande amiga e é uma profissional que eu admiro imensamente. Então é um prazer conversar com ela hoje sobre um assunto que também me interessa bastante. E primeiro eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando, quem vai assistir depois também, porque lembrando, as lives elas ficam gravadas aqui no perfil da Hope Neuropsiquiatria. Então vocês podem voltar, olhar aquela parte que vocês gostaram mais, aquela parte que interessa um pouco mais, os desafios que vocês têm em particular, as dúvidas. Vocês podem voltar e reassistir quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem também sugerir temáticas para as próximas lives, porque a gente está sempre atento às dúvidas de vocês. Então, por favor, deixem nos comentários, nas postagens, aquilo que vocês gostariam de saber, até porque essa foi uma sugestão de vocês. Falar sobre a conexão entre o comportamento agressivo e o diagnóstico do Alzheimer. E a gente vai abordar essa temática hoje nessa live com, como eu já falei, uma pessoa que eu adoro, a doutora Selene, que é médica geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em São Paulo. E mais um lembrete, então, todas as quintas-feiras, às 19h30, a gente se encontra aqui para falar um pouco sobre questões relevantes nesse universo das demências. Selene, para a gente conversar, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ti, que tu te apresentasse e que tu falasse também sobre a atuação da Brasa em São Paulo, pode ser? Pode sim, falo com o maior orgulho da Abraço São Paulo. Bom, meu nome é Selene Pinheiro, eu sou geriatra, eu atuo aí há 19 anos em consultório, né? E nesse mesmo tempo eu comecei minhas atividades aqui na Abras. A gente fundou a subregional em Indaiatuba, né, no interior de São Paulo, que é onde eu atuo. E, e ao longo desses 19 anos eu fui, né, convivendo bastante com os pacientes, convivendo bastante com as famílias. Foi através da Abras subregional em Indaiatuba que eu conheci o Fernando, né? E aí, em 2018, eu fui convidada a fazer parte da diretoria da Abras São Paulo, e hoje eu sou presidente da Abras Regional São Paulo. E é uma subregional bastante atuante da Abras, da qual eu me orgulho bastante. Nós começamos uma gestão aí com o Dr. Jean-Pierre Alencar em 2018, que passou por uma grande reestruturação, e nós temos feito atividades assim muito empolgantes. A gente também tem nossas lives, então convido todos vocês para nos assistir, né? Nós temos as nossas lives com o Dr. Fábio Porto. A próxima vai ser sobre sono, que é um assunto extremamente Legal. interessante, né? Sono e demência. Nós temos várias ações aí voltadas também para a educação médica continuada. Então, nós temos um programa chamado Memories Academy, que, que é para a formação de profissionais de saúde em geral. Então, não é só para médico, é para todos os profissionais de saúde que têm o registro no conselho ativo, né? Então, temos várias ideias, vários projetos. Esse ano tem Jornada Paulista de novo, um tema extremamente interessante, aguardem. Então, São Paulo está cheia de ideias, cheia de projetos, e a gente está bastante empolgado. Então, acompanhe-nos nas nossas redes sociais, Abraço Regional São Paulo, que vocês vão ficar por dentro de muita coisa que está acontecendo. Ah, legal. Selene, eu acho que esse é o grande medo de boa parte dos netos, dos filhos, dos cônjuges que enfrentam a demência no cotidiano, é esse momento do comportamento agressivo ficando um pouco mais presente nesse cotidiano, se fazendo presente. E aí é sempre um jogo de cintura, porque é difícil tu diferenciar o que é a voz daquela pessoa que você conhece, que você ama, e o que é a voz da doença, o que é a voz do Alzheimer falando por si. E muitas vezes você olha para essa pessoa e você não consegue enxergar nela, naquilo que ela está dizendo, naquilo que ela está fazendo,
a pessoa que você ama e que você conviveu ao longo de toda a sua vida. Como que você acha que essas famílias encaram esse momento? E você, no consultório, a tua experiência, como que você conduz essa família ao melhor entendimento da situação como um todo? Na verdade, né, Fernando, esse é o grande medo, porque é uma condição bastante prevalente. Então, a gente sabe que até 80% das pessoas com demência, em algum momento da evolução, vão evoluir com alguma alteração comportamental da demência, né? Não necessariamente só a agressividade, mas algum sintoma comportamental vai se instalar aí ao longo do desenrolar da demência. E Sim, então, e esse é o maior medo, é o assunto assim que mais a gente vê que tem interesse e busca, né, dos cuidadores a respeito, né, dos familiares a respeito do saber como lidar, como entender, como fazer da melhor forma, né, como se preservar também, que isso é uma coisa importante. Então, é um tema que gera é, muito interesse e muita preocupação. Então, assim, obrigada por me convidar para falar sobre esse tema, que é extremamente interessante e, e porque é muito difícil mesmo. E é o que você falou, muitas vezes as pessoas confundem, as pessoas falam, olha, ele tá fazendo pirraça, ele tá de caso pensado, ó, olha o que sim. ele tá fazendo, entendeu? E você tem que realmente tentar separar, porque aquilo não é ele, aquilo lá é um cérebro que tá todo desorganizado, que em grande parte das vezes não está entendendo nada do que está acontecendo ao seu redor e que ele está reagindo de uma forma desorganizada, né? Eu acho assim que essas condições assim da agitação, da agressividade, muitas vezes, Fernando, são até pedidos de ajuda. A pessoa que está com demência, quando ela tem algum desconforto, algum mal-estar, ela não sabe dizer: olha, minha barriga está doendo, faz não sei quantos dias que eu não vou ao banheiro, sabe? Sim. Então, ela não tem esse discernimento, então ele agita, ele agride. Quando ele não entende alguma coisa que vai ser feita, quando um exemplo, né? Um pai precisa tomar banho e vem a filha já tirando a blusa do pai e já Uhum. abrindo a calça e ele então ele reage dando um empurrão na filha. Isso é agressividade, mas a verdade é que ele nunca ficou nu na frente da filha e ele O que tá com também é uma forma de vergonha. agressão, né, Selene? Também é uma forma de agressão. Então, mas É é uma que agressão silenciosa, porque a gente, por falta de informação, eu também fiz isso com a minha avó, né? Por falta de informação, a gente também acaba agredindo um pouco da dignidade daquela pessoa. A gente acha, não, agora que está com demência também não vou explicar muita coisa, vou chegar ali, vou fazer o que eu tenho que fazer, ponto final. E claro que a reação deles, como tu mesmo disseste, muitas vezes eles não vão verbalizar esse incômodo, né? Mas eles vão manifestar isso com uma reação. exatamente. Eles. Fernando, às vezes é até uma inocência da pessoa que está lidando, né? Mas acaba sendo é, agressivo, invasivo, né? Você ir despindo a pessoa sem falar: olha, pai, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos tomar banho agora, tá? Eu vou ajudar o senhor. E aí você vai explicando o que vai ser feito. Hoje teve uma paciente que me contou isso. Ele estava sem evacuar. E ela foi, então, colocar um supositório. O pai foi muito agressivo com ela, sabe? Então, assim, às vezes você fala, bom, ele não tá entendendo nada, então é melhor não explicar mesmo, né? Não tem por que eu explicar. Mas tem, porque a pessoa, ela não tá entendendo. E você, então, tem que ser até mais claro, você tem que ser mais, assim, bem olho no olho,
sabe? Olhe para a pessoa para conversar, vá frente a frente, não fica fazendo uma coisa enquanto vai falando. Então, chega e comunica, olha no olho e diz: nós vamos fazer tal coisa, vai explicando e vai fazer. Aí começa a fazer, pede permissão, daí começa a fazer, né? É, o Então, pedir permissão, né? E isso é apresentar muitas vezes, né? sim, Porque eu vejo que, Buenas, eu sempre conto da experiência que eu tive com a minha avó no hospital, quando ela já estava em uma última internação, e duas enfermeiras em dias diferentes vieram fazer o mesmo procedimento. Elas iam passar uma sonda na avó, porque ela já estava acumulando a urina, enfim, eles iam passar uma sonda. A primeira enfermeira que chegou levantou a camisola dela, em 3 minutos ela saiu da sala e a sonda estava lá. Só que a minha avó ficou por minutos a fio olhando para o teto e ofegante, porque aquilo foi uma forma de agressão. Ela se sentiu violada ali. Uma pessoa chegou, ela não podia se mover, levantaram a camisola dela sem dizer o que estava acontecendo, sem se apresentar, e ela ficou, a reação dela foi absurda, porque, óbvio, a ação também foi absurda. Então, a outra enfermeira que chegou no dia seguinte foi completamente diferente. Ela demorou um pouquinho mais, mas ela chegou, ela se apresentou, ela fez carinho na minha avó, ela foi para a cabeça ao invés de ir para os pés da cama, e ela foi descendo, descendo, conversando. E eu tenho certeza que pelo conforto que eu observei na minha avó ali, uma pessoa que aos quase 80 anos tinha seus pudores preservados, sim, eu tenho quase certeza que ela enxergou naquela enfermeira a imagem de sua mãe ou de sua filha, porque ela se sentiu muito à vontade naquele momento. Então, se apresentar, é bem isso que tu está dizendo, né? Se apresentar, falar o que você está fazendo ali, o que a gente vai fazer agora, olhando no olho, não é fazendo outra coisa ao mesmo tempo, para que a gente possa também reduzir esses momentos de agressividade, né? Mas deixa eu até aproveitar esse gancho e te perguntar, existe uma demência em particular que traz esse comportamento, talvez com maior frequência? Ou você falou que 80% dos pacientes com demência em algum momento vão demonstrar algum momento de agressividade. É sim. mais prevalente em alguma demência ou em outra? Sim, eu acho até legal essa pergunta que você está fazendo, Fernando, porque eu vi nos comentários da live, né? Então, às vezes as pessoas ainda fica meio embolado esse conceito. Então, demência, né? Demência é uma condição, né, que faz a pessoa perder as habilidades cerebrais. Manifesta também com alterações de comportamento, e essas duas coisas juntas vão acabar levando a uma perda de função. Então, ele vai perder, então ele não vai mais, às vezes, conseguir se comunicar bem, ele não vai conseguir mais fazer a própria higiene, tudo porque ele veio, então, perdendo habilidades e essa questão também do comportamento que dificulta e faz perder função. Existem muitas doenças que causam demência. Então vamos pensar, é mais ou menos como assim, ó, existe dor de cabeça, cefaleia, e existem muitas doenças que causam cefaleia, né? Existe demência e existem muitas doenças que causam demência. Dentre essas doenças, então elas têm muitas coisas em comum, mas elas têm algumas particularidades. Então, essa questão da demência, tem algumas demências que realmente têm uma alteração comportamental muito evidente, e às vezes é das primeiras manifestações até, né? Como, por exemplo, a demência frontotemporal. Ela vem já com uma alteração de comportamento, muitas vezes até abrindo o quadro, né? As outras demências, do tipo a corpúsculos de Lewy, também é uma demência que tem uma alteração comportamental assim, bastante exuberante. Mas as outras demências, como a doença de Alzheimer, que é a mais frequente, a demência vascular, também podem cursar com alterações comportamentais. Em geral, essas alterações comportamentais na demência do tipo Alzheimer, na demência vascular, elas já vão acontecer nas fases mais avançadas da doença, né? Então, já na fase moderada para avançada é quando tem mais agressividade, né? Mas a gente já pode ter algumas alterações do comportamento já desde o início
das demências ou até precedendo o início das demências. Você pode ter, por exemplo, a pessoa sempre foi muito comunicativa e ela começa a ficar um pouco retraída, não quer mais frequentar ambientes sociais que antes ela frequentava e tinha prazer. Então, isso é uma alteração de comportamento e isso às vezes pode preceder o início do quadro cognitivo. Então, e pode ser um sinal de alerta, né? A pessoa, primeiro episódio depressivo. Então, a depressão também é uma alteração, né? Umas alterações, assim, da questão comportamental, do humor, que acompanham os quadros demenciais e também pode já estar presente desde o início das demências, né? Ou até preceder. Mas isso daí escapa um pouquinho do nosso assunto, a gente estava falando mais da questão da agressividade, né, Fernando? Isso, mas tem alguma demência em particular que você diria que traz mais esse comportamento agressivo A ou não? O Alzheimer, por exemplo. A frontotemporal, ela vem com mais alterações comportamentais já desde o começo, mas a demência tipo Alzheimer, ela traz, assim, nas fases moderada a avançada, eles têm, principalmente na transição entre uma fase e outra, a gente vê que tem uma agressividade aí, mais uma alteração de comportamento mais evidente, mais exuberante. E acho que na tua fala agora, tu trouxeste dois assuntos muito importantes. O primeiro é esse conceito da alzheimerização, né? Porque a gente costuma acreditar, a sociedade vê a demência como sendo um processo único causado pelo Alzheimer, e na verdade não é, e cada vez mais a gente fala sobre isso. E você falou sobre outro assunto interessante, que é observar outros sintomas que não a falta de memória desde o princípio, que podem, inclusive, levantar um sinal de alerta, acender um sinal de alerta, antes mesmo que a memória possa fazer alguma diferença ali no cotidiano, né? O comportamento como a agressividade, por exemplo, ele pode ser um sinal de alerta que alguma coisa está errada, ele pode preceder, inclusive, essa alteração na memória, que a família acabe percebendo antes uma alteração nesse comportamento, o avô mais agressivo, a avó mais agitada, isso pode acontecer? Pode, Fernando. Então, assim, essa ideia do contínuo da demência, né, das demências. Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer, por exemplo, é uma doença que ela começa, às vezes, 20 anos antes dos primeiros sintomas de memória, né? E, às vezes, esses sinais de alerta, então, assim, a pessoa era uma pessoa doce e ela começa a ficar meio irritada, meio, sabe, tudo na ponta sabe, resposta na ponta da língua, meio rude. Então, isso é uma alteração de comportamento que você já começa a falar, opa, peraí, que essa pessoa, ela não tá dentro daquilo que era o comportamento dela. E aí, às vezes, ela começa a evoluir, ao longo dos anos, ela pode evoluir para um quadro demencial. Então, a gente hoje sabe, então, que tem os quadros das demências, o quadro pré-clínico, em que a doença está lá desenvolvendo no cérebro, mas a pessoa não tem sintoma nenhum. Depois vem um período em que a pessoa tem queixas subjetivas aí de memória. Ai, parece que eu não estou funcionando muito bem como eu funcionava antes. Aí você vai no médico, não tem nada, seus exames estão normais, né? Mas você já percebeu que isso não está muito bem. Aí essa pessoa pode evoluir para um quadro de comprometimento cognitivo leve, que é quando a pessoa começa a, a ter algumas dificuldades no dia a dia, mas ele começa. Não, ele usa uma agenda, um alarme, ele começa a usar esses recursos para poder compensar as dificuldades que ele tem. E aí ele pode evoluir para um quadro de demência mesmo, em que essas dificuldades começam a atrapalhar o dia a dia deles, né? Lembrando que esses quadros, assim, a pessoa que está com comprometimento cognitivo leve, uma queixa subjetiva de memória, ela pode ter uma melhora, ela pode melhorar se ela estiver fazendo atitudes que realmente tragam benefício para a saúde cerebral.
como estimulação cognitiva, atividade física, socialização, cuidar bem do sono, cuidar bem de todas as suas condições clínicas. Então, às vezes, a pessoa está numa condição clínica, você controla e ela melhora, né? Então, lembrando que é muito importante essa questão aí do cuidado. Então, esse é o contínuo, né? Aí a pessoa que entrou num quadro de demência leve, ela primeiro tem dificuldades pequenas, assim, no dia a dia, precisa de algumas ajudas, aí vai evoluindo para um quadro moderado, em que aí ela já tem um maior comprometimento do seu dia a dia, precisa de mais ajudas, e aí ela pode avançar para a fase avançada da doença, em que aí ela precisa de muita ajuda, ajuda para as coisas mais simples, como higiene, alimentação, remédio, tudo, tudo. E nessas Que é a fases, fase então, que mais demanda a moderada, atenção do que mais familiar, né? demanda a atenção do cuidador e tem mais agressividade, mais alterações de comportamento. E essa questão da alteração de comportamento, Fernando, a gente sabe que, assim, é uma coisa que preocupa o cuidador, mas também tem um impacto muito grande. Então, do ponto de vista de custo, a pessoa que Sim. tem alterações comportamentais, ela tem um custo muito elevado no cuidado. Então, essa pessoa, às vezes, demanda a contratação de cuidadores profissionais, ou então demanda que essa pessoa seja institucionalizada, então levada para uma casa, né? É popularmente chamado de casa de repouso, certo? É instituição de longa permanência para idosos, mas muitas vezes demanda mais consultas ao médico, mais idas ao pronto-socorro, mais uso de medicações. Então, essa questão é realmente tem um ônus financeiro bastante elevado. A gente vai chegar lá em todos esses tópicos. Eu quero falar também um pouco sobre o manejo dentro dos residenciais de idosos. Quero falar sobre o manejo medicamentoso também. Quero falar sobre uma pincelada sobre cada um desses tópicos que tu comentaste agora. Mas agora eu queria te perguntar se há algum fator. Você falou aí no começo do nosso bate-papo daqueles momentos em que, por exemplo, colocar o supositório ou vai tirar as roupas, que pode desencadear essa agressividade. Queria que tu falasse um pouco mais sobre outros momentos que fazem parte do cotidiano que podem desencadear essa agressividade ou, de repente, não sei, você acha que elas não são preveníveis e que elas são aleatórias ou sempre há um Não, gatilho? eles sempre, essas questões são bastante preveníveis. Então, assim, tem tudo aquilo que quebrar a paz da pessoa, ela pode ser um gatilho, né? Então, assim, barulho excessivo, desconforto térmico. Então, a gente vê, assim, esses dias que estava fazendo um calor muito grande, as pessoas estavam ficando irritadas, agitadas ou até prostradas, né? Por causa do calor. Então, tem várias questões assim que podem ser desencadeadas. Às vezes, o próprio cansaço. Então, quando a gente fala assim, não, você tem que estimular o seu idoso e fazer várias atividades, o pessoal às vezes leva a sério demais, né? E aí programa várias coisas para o mesmo dia, e aí a pessoa se cansa e ela Sim. fica agressiva. Ou ao contrário, ela pode estar entediada, sentada lá diante da televisão e aquele monte de coisa falando, e ela pode estar entediada também, né? Então tem várias situações assim que podem gerar esse desconforto. A pessoa pode estar com dor, né? Eu nunca esqueço uma paciente minha que ela estava chorando muito e não deixava pôr a mão nela. E a família, nossa, ela ficou depressiva. Ficou depressiva desde quando? Faz uma semana que ela tá depressiva. Mas e o que está acontecendo? Não, toda vez que a gente coloca ela em pé, ela chora e ela grita. E aí eu perguntei, ela caiu? Ela escorregou da cama, né? E ela tava com uma fratura de colo de fêmur há uma semana, sabe? Meu É, Deus.
eu vi aqui nos comentários a questão da saúde bucal, super importante. Os pacientes com demência a gente tem uma dificuldade grande de fazer higiene oral. Esses dias também atendi uma pessoa que estava com os dentes numa situação muito precária, com muita dor de dente, e ela andava pela casa batendo as portas, sabe? Pá, pá, muito agressiva, não deixava ninguém colocar a mão nela. Então, e ela estava com muita dor de dente. Eu consegui, a muito custo, olhar a boca dela e ela estava com muita dor de dente. Então, a gente conseguiu aí fazer uma higiene oral, conseguimos acionar o dentista e ela melhorou. Então, é muito importante, assim, a gente olhar para tudo que causa desconforto. Então, a dor causa bastante agressividade, os próprios sintomas depressivos, tudo aquilo que a gente vê que causa um desconforto na pessoa pode causar agressividade. Barulho, a gente vê às vezes tem casas em que a televisão fica ligada muito alta, né? E aí que a pessoa agita, se irrita com aquilo lá, né? E não fala, não verbaliza, né? Não verbaliza, ela tá simplesmente ela não sabe o que fazer para se desvencilhar daquela situação, né? Eu trago inclusive no livro uma frase do John Douglas, que é o escritor do livro Mindhunter, e foi a cabeça por trás da criação do setor comportamental do FBI, e eu adoro. E eu me sentia um pouco esses perfiladores do FBI, vou te dizer, com a minha avó, porque não existia uma comunicação verbal, muitas vezes, embora ela falasse com uma super fluidez, ela falava tranquilamente, não estava ainda na fase avançada da demência, mas a capacidade dela de comunicar o que a incomodava era tremenda. Então a gente tinha que analisar o ambiente, aí eu me sentia realmente um perfilador do FBI, porque eu pensava, Exato. Buenas, a cena do crime está aqui, né? Ela está agressiva agora, por que isso está acontecendo? É uma janela que tem uma corrente de ar, ela detestava a corrente de ar. Será que a casa está agitada demais? Ela detestava isso. Então, parte também desse princípio de conhecer a biografia da pessoa para entender o que naquele ambiente pode ser transformado para que não precisa ser a agressividade per se, pode ser a agitação, pode ser a apatia, pode ser qualquer outro Pode ser comportamento, choro, pode ser né? o choro. O que está causando isso, né? É, é essa questão assim de que realmente sempre se lembrar que a agressividade, que a agitação pode ser um pedido de socorro e ela não sabe explicar. Teve uma outra vez também que eu fui atender um paciente em domicílio e que a família dizia que ele não dormia, que ele não dormia, não dormia, e que depois ele deitava na cama dele e já levantava. E depois ele vagava pela casa toda, até que ele deitava no sofá, com a cabeça no braço do sofá e dormia. E aí, Fernando, matou a charada. Esse paciente, ele tinha falta de ar quando ele deitava no plano. Mas quando ele estava com a cabeceira elevada, ele não tinha falta de ar. Então, esse era um paciente que tinha uma alteração do coração. Ele tinha uma insuficiência cardíaca. E aí, a gente tratou a insuficiência cardíaca e ele voltou a dormir e a gente reduziu a dose do remédio de dormir para menos da metade. Não é ou não é um trabalho de um perfilador? É um trabalho de um perfilador. E isso é um cuidado centrado na pessoa. É o que você falou. Você tem os gostos da pessoa, você tem os traumas da pessoa. Às vezes tem pessoa que se não gosta de água, tem medo de água. Tem pessoas que não gostam de ficar sozinha, que não gostam de ficar fechada. Tem pessoas que têm insuficiência cardíaca, que tem dor, que tem Dores outras crônicas desde condições sempre. clínicas que você pode, então, ver que aquilo é o fator que vai desencadear desconforto e se ele tiver em desconforto, ele não se sente sereno, ele não vai ficar sereno de forma alguma, né? Selene, até aproveito para te dizer, para mim está completamente travado aqui os comentários, eu não consigo ver absolutamente nada, já faz uns 20 minutos.
Então, se surgir alguma dúvida e tu quiseres engajar com esse comentário, por favor, sinta-se à Ah, vontade. é? Mas Então, eu já vou peraí. partir aqui com outra, peraí. Já vou engatar porque tu falou no pedido de socorro. E isso, para mim, me fez pensar na intervenção medicamentosa, tá? Porque é claro que a gente tenta de tudo, essas alterações no ambiente, na forma como a gente se conecta, na forma como a gente se comunica. A gente tenta essas alterações psicossociais, alterações ambientais, mas em alguns momentos, acredito eu, o uso da medicação ela é também necessária, especialmente naqueles casos extremos, quando, por exemplo, uma senhora cuida do esposo muito maior, muito mais forte, em momentos de agressividade. Nesses momentos extremos e em casos extremos também, é necessário e é indicado o uso de medicação, porque quando você falou do pedido de socorro, o que me fez pensar, e eu falo sobre isso no livro também, foi o remédio ele não soluciona o problema. O remédio não vai te dizer que há uma fratura, o remédio não vai te dizer que há uma insuficiência cardíaca. O remédio, na verdade, ele vai silenciar a emoção, né? Hum. Ele não vai poder manifestar, ele já não manifesta verbalmente, ele não vai manifestar isso através do seu comportamento, ele vai continuar sentindo dor, mas em silêncio, não incomodando terceiros. Então, quando que é o momento de fato partir para uma intervenção medicamentosa? Então, Fernando, com relação a medicamentos, a esperança é muito alta e, na prática, a eficácia não é tão alta assim. Então, mas vamos dizer que você investigou tudo, a pessoa não está com infecção urinária, aqui como a Daniela Akemi, que é uma fono maravilhosa, que trabalha aqui em Dayatuba, estava falando, também tem as infecções que podem causar agressividade, né? Você investigou tudo. Não está com dor, não está com insuficiência cardíaca, não está com infecção, não tem interação medicamentosa, tem alguns medicamentos que causam a agitação, né? Não está tomando café em excesso, então a gente tentou e viu todos os fatores, excluímos tudo. E a pessoa está muito agitada, muito agressiva, né? Ou teve um caso de um paciente meu que estava muito hipersexualizado. E ele e ela tinham demência. Um dia os filhos encontraram ela sentadinha no box encolhida, de medo, sabe? De tanto que ele ficava tentando ter relação sexual com ela. E então, assim, em situações assim, você realmente acaba tendo que lançar mão das medicações, né? Eu falo que as expectativas são altas, porque às vezes a família fala assim: nossa, doutora, dá alguma coisa para ele, pelo amor de Deus, ele não para, ele tá muito bravo, muito agitado. E aí você vem com todo esse papo de orientação não medicamentosa primeiro, e a pessoa fala: não, não, eu quero uma coisa rápida, mágica. E não tem essa fórmula mágica. Essa é a primeira mensagem que eu quero dizer para vocês. Assim, não tem a fórmula mágica. Se você der um remédio e não agir nessas outras coisas que a gente estava conversando, não vai funcionar, né? Que é o que eu falei. Aquele outro senhor estava com muito medicamento para dormir, mas ele não dormia porque ele tinha falta de ar. Então, você vai ter que lançar mão de medicamentos. Existem medicamentos que têm um poder um pouco mais sedativo, que você pode dar para aqueles que estão com alterações assim de comportamento e também alterações do sono. Então, você pode usar essas medicações. Existem aqueles que não têm assim um poder tão sedativo. Existem aqueles que até ativam um pouquinho a pessoa quando a pessoa está muito apática. Mas a primeira coisa é que o tratamento medicamentoso da alteração de comportamento é o tratamento das demências, tá? Então, assim, a demência do tipo Alzheimer, vascular, corpúsculos de Lewy, a demência da doença de Parkinson, são doenças que você tem medicações que você vai começar o tratamento, que são quais? Aquelas medicações que a gente chama inibidores de recaptação de inibidores da acetilcolinesterase, né? Então, você vai começar o tratamento nas fases leves das demências com essas medicações.
Aí depois, quando ela passa para a fase moderada, você tem a memantina, que é um outro tratamento específico. E que quando você tá com esse tratamento assim bem bonitinho, em geral, a pessoa não tem grandes alterações de comportamento. Essa é a grande importância do diagnóstico e do tratamento precoce. Se você estiver tratando e acompanhando regularmente esse paciente, ele vai ter alguma alteração de comportamento, mas não vai ser tão exuberante quanto aquele que não está em tratamento. E a gente descobre, e a gente vê muito isso quando acaba o remédio no SUS, porque esses medicamentos eles são fornecidos pelo SUS. Mas vamos dizer que um dia algum ficou em falta e a família não conseguiu pegar. Suspende repentinamente esse medicamento. Nossa, o paciente fica muito agitado, muito irritado. Então, o primeiro tratamento para as alterações comportamentais é o tratamento próprio das demências, entendeu? Isso é muito importante. E esses outros remedinhos que vêm como coadjuvantes, que eu estava falando antes, eles são coadjuvantes. Eles são associados, quando há necessidade, né? E quais os riscos daquele remédio em particular, que é o terror do médico, o terror do geriatra, mas que é a paixão de muita gente? Qual o risco do Rivotril e de benzodiazepínicos, que na verdade as pessoas não vão ao médico para receber uma recomendação de utilização em casos de demência, mas acabam utilizando porque tem na gaveta, sabe que vai acalmar, que vai deixar sentado, que vai deixar Pego da deitado, que vai poder vizinha. fazer outras coisas. Pega o da vizinha, da síndica do prédio, todo mundo recomenda. Qual o risco de utilizar isso sem uma recomendação médica? Esses medicamentos, em geral, não são recomendados para o tratamento das alterações comportamentais das pessoas com demência. São medicamentos que sedam muito, eles são grandes causadores de queda, eles geralmente, assim, pioram as condições da pessoa com demência. Então, eles não são medicamentos que a gente usa como rotina, né, na pessoa que tem demência. Então, para essas alterações de comportamento, depois desses medicamentos apropriados para as demências, a gente tem antidepressivos. Alguns antidepressivos podem ajudar a diminuir a agressividade, porque muitas vezes a agressividade está associada a um quadro de ansiedade. Então, tem alguns antidepressivos que ajudam bastante. Tem alguns antidepressivos também que têm uma ação sedativa, uma ação que às vezes até melhora o apetite, né? Aí nós temos os antipsicóticos, tá? Que são medicamentos tipo quetiapina, que é bastante conhecido, risperidona, haloperidol, que esses mais antigos a gente não gosta de usar muito, tem muitos efeitos colaterais. Aripiprazol, Bexiprazol, que é o mais novo agora, eles podem ser usados como coadjuvantes. Lembrando sempre, eles são coadjuvantes, né? Então, a gente pode lançar mão deles, mas esses medicamentos, tipo benzodiazepínicos, que são esses tarja preta, geralmente são medicamentos que a gente evita. A não ser em casos muito especiais. Eu tive uma paciente com demência que a casa foi roubada. E aí, ela estava com um transtorno de estresse pós-traumático, né? Ela ficou presa no banheiro com o marido. Nossa. Então, aí eu não tive outra alternativa, ela só melhorou com o uso de benzodiazepínico. Então, são casos assim bem específicos, né? Uhum. Então, não é para ser a regra. E a grande dificuldade do tratamento específico para Alzheimer, especificamente falando, é que há um abandono muito grande do tratamento, né, Serene? Porque as famílias não veem uma melhora, mas claro, é difícil entender que aquele tratamento, especificamente falando, não é para reverter um quadro, não é para curar, não é um tratamento curativo. E há essa dificuldade e essa sensibilidade em perceber que o remédio ele está, na verdade, controlando muitas alterações de comportamento, está contribuindo para a qualidade de vida de toda a família, e eles acabam abandonando esse medicamento e acontece o que você falou, né?
Exatamente. A gente tem que realmente ajustar as expectativas da família. Realmente, assim, esses medicamentos, eles não fazem a pessoa melhorar, né? Existem alguns pacientes que falam, ah, ele ficou um pouquinho mais alerta, agora ele apaga a luz, ele sai do quarto e apaga a luz, ele ficou um pouquinho mais ligadinho. Mas, assim, não é uma melhora. E aí as pessoas realmente, assim, ah, não melhorou, vou parar de tomar esse remédio. Ficar tomando muito remédio, vou parar. Só que aí quando ele interrompe o tratamento, aí o paciente agita. A gente vê isso bastante, né? Então é muito importante que mantenha o tratamento corretinho, né? Esses medicamentos, eles estão disponíveis no SUS, a gente pode fazer a solicitação, a pessoa recebe regularmente, bonitinho, a medicação. Muito importante. Sim. Selene, a gente até comentou sobre esse assunto na última live aqui, que foi com a Nanda. Ela tem um perfil, ela compartilha o cotidiano dela com a avó, que é a coisa mais amada do universo. As duas Nossa, é são umas mesmo. fofas. As duas são mais fofas, eu adoro elas. A Nanda é uma querida. E a gente estava falando sobre os residenciais. A gente falou sobre mentira terapêutica, mas aí entramos na temática dos residenciais, das instituições de longa permanência de idosos, que muitas vezes, em muitos países, ainda utilizam a contenção mecânica, que são as amarras, né? Acabam amarrando os idosos na cama, colocando bandejas em cadeiras de roda para que eles não se levantem, a contenção química também, que é o uso indiscriminado de medicação para controlar aquele idoso de uma forma não recomendada. A gente sabe que isso acontece em muitos lugares, a gente sabe que isso acontece até dentro de casa, não precisa ser num residencial de idosos. Queria que tu comentasse um pouco, porque eu sei também que tu tens um interesse em particular nessa temática. Quais são os riscos desse tipo de contenção para controlar, por exemplo, a agressividade ou outros comportamentos? Não, a primeira coisa que eu quero falar é fazer, então, as pazes com as instituições de longa permanência, porque grande parte das vezes elas são assim, extremamente necessárias, né? Então, a pessoa, quando ela está num quadro de, de demência com muita agressividade, geralmente as pessoas precisam de um cuidado especializado. E aí, às vezes, se faz necessário mesmo ir para a instituição de longa permanência. E um aspecto muito positivo da instituição de longa permanência é a questão da rotina. Se tem uma coisa boa para tratar a alteração comportamental de pessoa com demência, é a rotina, né? Então, se você tem uma rotina, e na instituição eles têm, é horário de acordar, todo mundo acorda. Todo mundo toma café da manhã, todo mundo vai fazer atividade isso, todo mundo almoça a tal horário, todo mundo repousa a tal horário. Essa rotina é muito benéfica. Hoje mesmo eu atendi um paciente assim, que na casa dele estava uma confusão e na instituição ficou uma beleza, né? Mas por outro lado, também existe o fato de que nessas instituições, quando tem muita gente para eles cuidarem, nem sempre eles conseguem ter esse olhar assim da pessoa. Ah, essa pessoa não gosta da corrente de ar. Então, mas tem que arejar o quarto. Aí a pessoa começa a ficar agressiva e ficar agitada. O que faz? Ah, ela tá inquieta. Dá remédio. Existe uma grande pressão em cima dos profissionais. Do profissional que trabalha na instituição de longa permanência e em cima dos médicos assistentes que estão atendendo os pacientes em consultório. Não, tem que aumentar o remédio. Tem que aumentar o remédio. Tem que dar remédio para ela dormir. Se ele grita à noite, ele atrapalha a noite de todo mundo. Então, aumente a medicação, aumente a medicação. E aí a gente tem que ter toda essa conversa com a equipe da instituição. Olha, não é bem assim. Não é toda agitação que a gente vai dar medicação. Vamos entender o que está acontecendo, né? Então, a gente vê que existe uma grande pressão para aumentar a prescrição da contenção química, né? Que é a medicação. Mas também existe a questão da contenção física, né, Fernando? E a questão da contenção física, ela é o que você falou. Eu já vi muitas vezes em casa a pessoa com contenção física, né? Então, assim, uma dupla violência. Passa uma sonda e amarra a pessoa, né? E aí ela não pode mexer. Só
o fato da pessoa estar imobilizada já é um fator para agressividade. Então, um dos fatores que mais leva a delírio, que é essa alteração de comportamento aguda, é a imobilidade. Então, assim, se amarrou a pessoa, ela já está com um fator para agitar mais. Aí, ela vai ficar muito irritada. E nessas questões, sim, a gente já viu muitas coisas tristes dessa questão da contenção física. Não, mas é uma questão de técnica. Gente, mas é pro bem dele. Gente, não é bem assim, sabe? Eu já vi uma paciente que quebrou o tornozelo numa UTI. Ela foi lá internada por quadro de uma infecção urinária, ficou muito agitada, amarraram a senhora, ela mexeu, ela puxou tanto a perna que ela fraturou o tornozelo. Então, assim, vários casos, né, de que a pessoa volta muito machucada. E se ela tá amarrada, ela fica numa posição só, que vai começar. Aí ela começa a se mexer, forma úlcera de pressão, né, aquelas feridas nas costas das pessoas. Então, assim, a contenção física, ela é realmente, assim, bastante lamentável. Não deve ser usada. A gente tem que tentar compreender o que está acontecendo, tentar fazer o melhor uso das medicações. Eu lembro uma paciente que a gente não conseguia nem examinar ela deitada, que toda vez que colocava ela deitada, ela agredia a gente porque ela sabia que ela ia ser amarrada. E ela tinha uma ferida no tornozelo bem grande. E aí eu falei, olha, essa paciente ela tá agitada, ela tá reagindo à agressão que fizeram a ela, sabe? Sim. E ela mordia, ela vinha assim, ó, morder. Ela chegou a pegar meu cabelo, assim, muito agitada, muito agressiva, sabe? E eu mencionei as instituições de longa permanência, mas só fazendo uma ressalva aqui, bem pelo caminho que tu escolheste também. Não são vilões do cuidado, os vilões do cuidado, pelo contrário, eles são extremamente necessários em fases específicas, eles são muito necessários. Não substituem o cuidado da família, a atenção da família, mas são muito necessários. Mas nós vivemos em um contexto social e econômico muito complicado, onde não só os residenciais que são fiscalizados, os residenciais que têm um ótimo atendimento, que têm um ótimo serviço, que prestam um bom cuidado para essas famílias, dividem também o mercado com os residenciais clandestinos, que muitas vezes são esses ambientes com pouco recurso humano, com uma estrutura muito sucateada, e onde acontece esse tipo de falha gigantesca, onde as pessoas são amarradas, porque não há quem cuide, não há quem lide, e aí a gente vê, como a Selene falou, cenários trágicos, né, Selene? Eu acho que existe, Fernando, uma questão assim que muitas pessoas que trabalham em instituição de longa permanência são pessoas que vêm de um cenário hospitalar. E aí que eles têm uma visão, sabe, um pouco diferente. Uma visão que não é a visão de que ali é uma residência, sabe? Isso faz toda a diferença. E às vezes as pessoas elas fazem aquilo, não é porque ela é maldosa, nossa, a pessoa má, machucou a perna da senhora. Não é por isso, sabe, Fernanda? É porque tem práticas que são consagradas pelo uso. As pessoas fazem aquilo há tanto tempo e não questionam, é desse jeito. Não, minha senhora, é pro seu bem, entendeu? E isso acaba caindo no uso. E quando você fala diferente, você parece que é um extraterrestre, né? Porque falou assim: Verdade. nossa, se eu não vou amarrar, como é que eu vou fazer para ela ficar de sonda? Então, era para ter passado sonda? A questão é um pouquinho antes, né? Então, a gente vê que realmente assim precisa muito desse tipo de ação que a gente está fazendo aqui agora, de conversar, de esclarecer as pessoas, todos os profissionais que trabalham com isso. Porque quem faz isso não é por mal, Fernando, não é malvadeza. É porque sempre fez assim e continua fazendo. Selene, a gente já tá chegando ao fim. Eu sei que tu é uma pessoa extremamente ligada, eu conheço teu perfil, tá sempre te atualizando o teu conhecimento. Você conhece alguma novidade?
em tratamentos farmacológicos, nessa relação entre a agressividade e o Alzheimer ou outras demências, em tratamentos, abordagens para abrandar esse comportamento? Alguma coisa que nos últimos meses, no último ano, tu leste, alguma novidade que tu possa trazer para a gente? Ai, Fernando, assim, existe, né, uma medicação que já está em uso para outras condições e que essa medicação, assim, tem alguns estudos que estão prestes a sair específicos para alteração comportamental, porque todos os outros medicamentos que a gente usa para alteração comportamental são medicamentos, assim, que a gente usa, que a gente chama de off-label, né, fora da prescrição tradicional, que seria a que foi primeiro recomendada, né? Então, esse medicamento parece que vem aí com um estudo específico para isso. E talvez traga até em bula a recomendação para essa condição, né? Mas uma coisa que aí assim é uma questão assim que todo mundo levanta, a questão, por exemplo, dos derivados da cannabis, né? Da questão do canabidiol e outros Estava fármacos. esperando chegar esse momento. Todo mundo pergunta, nossa, Fernando, mas isso aí é uma coisa que no consultório, toda hora alguém pergunta, Sim. toda hora alguém manda uma mensagem. Ai, doutora, a Manda senhora um já ouviu vídeo. falar? Então, gente, eu já ouvi falar, eu já tentei usar, e tenho, assim, tem muitos estudos que estão sendo feitos, mas, assim, com conclusões, ó, vou falar especificamente para demência, tá? Não estou falando de outras condições, para dor neuropática, para ansiedade, tantas outras condições, ele tem uma boa resposta. Mas especificamente para as alterações comportamentais das demências, não tem tido assim, tão boas respostas, sabe? E na prática clínica. Então, tem poucos estudos. Na prática, a gente, assim, eu pessoalmente não tenho visto grandes benefícios. Conversando com outros profissionais também, bastante renomados, vou até citar aqui, Dr. Florindo Stella, da Unicamp, a gente estava esses dias numa live, ele entrou e falou, olha, minha experiência é muito... Poxa, se o Dr. Florindo Stella falou, tá falado. Então, assim, a gente vê que muitos profissionais não têm visto um grande benefício no uso do canabidiol para as alterações comportamentais. Tem algumas pessoas que relatam benefício, se ela se deu bem, a gente mantém. Pode ser que porque melhorou o quadro de ansiedade da pessoa e aí ela ficou mais Claro. com um comportamento mais ameno? Pode ser, né? Mas, em via de regra, não tenho tido uma expectativa, assim, uma experiência tão boa. E o fato, Fernando, sabe o que é? É que a gente viu divulgado aí nas redes sociais falsas expectativas, né? Então, assim, é como se fosse a cura do Alzheimer. Gente, cura seria se a hora que a gente desse o remédio para ele, ele tivesse voltado para a cozinha e feito o jantar, né? Se ele tivesse melhorado, ele não melhorou. Num vídeo específico, ele permite ser cuidado. Então, ele não foi curado, né? Então, assim, ele tá sereno, mas ele não tá curado porque ele não voltou a ter habilidades que antes ele tinha. Isso é muito importante a gente ajustar as expectativas das pessoas, porque Sim. eu acho uma judiação às vezes, porque tudo que acenarem de possibilidade, tipo, olha, temos essa possibilidade aqui, todo mundo vai querer, né? Custe o que custar. As famílias fazem sacrifícios às vezes. Então, assim, eu acho até uma judiação fazer isso, sabe? Uma coisa que faz as famílias terem expectativas que não são, às vezes, as reais. Esse vídeo que a doutora Selene se refere, ele trazia justamente no título Curando Fulano.
Era esse o título, e existia até um canal no YouTube. Então foi um grande problema, porque claro que gerou uma publicidade imensa, uma doença incurável, que gera uma sobrecarga em sistemas de saúde, em famílias, uma perda de qualidade de vida para todo mundo envolvido nesse processo, e de repente surge um canal falando sobre curando fulano. E isso foi um grande problema para todo mundo. E acho que, bom, acho que a gente já conseguiu derrubar um pouco essa imagem extremamente errônea e com um peso negativo para quem vivencia o Alzheimer no cotidiano, seja profissionalmente ou emocionalmente. Selene, queria te agradecer imensamente, é sempre um prazer enorme conversar contigo. Muito bom saber que eu posso contar contigo. Você sabe que o mesmo Ah, dessa você parte sabe. aqui. Você Sabe sabe que que você pode contar comigo. Eu eu adoro. sei, eu sei, porque eu te ligo, eu te incomodo, eu te encho o saco. E vai continuar sendo assim. E eu adoro. Selene, muitíssimo obrigado. Quer deixar uma última mensagem para o pessoal? De repente, uma grande dica para quem está enfrentando esse momento da agressividade, um diagnóstico de Alzheimer ou de outra demência? Acho que a grande dica, Fernando, é busque ajuda, sabe? Procure ajuda profissional, procure canais de informação, canais que sejam seguros, de gente centrada, que traz as coisas sem o sensacionalismo, sabe? Que trazem as coisas assim, que buscam estudar e trazer para as pessoas o melhor, assim, as informações mais fidedignas, né? Então, a Hope, a Abras, são fontes bastante seguras de você buscar informação. Então, você conhecendo melhor o problema, você consegue lidar melhor, né, com a situação. Então, é essa a minha grande mensagem. Vocês não estão sozinhos. A gente está aqui junto com vocês, né, para trazer informação. Na Abras, nós temos nossos grupos de apoio emocional. Então, se você que é do estado de São Paulo, né, que é de outros estados do país, procurem a Abras, porque a gente tem grupos de apoio emocional. Nós temos os grupos de apoio online da Nacional. Então, fiquem atentos e busquem sempre. Quanto melhor vocês conhecerem, melhor vocês vão conseguir lidar, né? Isso aí, gente. Procurem a Brasa, é de uma ajuda imensa aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estou na Costa Rica, mas lá no Rio Grande do Sul, que está sobre a coordenação, sobre a Do direção, o doutor Eduardo, Eduardo Sabe, que é fantástico também, uma pessoa incrível, um fantástico. profissional maravilhoso. E eu recomendo sempre, procurem a Brasa do seu estado, provavelmente ela está lá. Não deixem de frequentar as reuniões, engajem, sejam voluntários também da Brás, Sejam por que não? voluntários da Abras. Bom, já Pessoal do fiz Rio a Grande chamada, já do fiz o Sul merchan. super atuante, tá? Eles estão bastante atuantes, tem várias lives também, então procurem saber mais, vocês vão gostar bastante. Legal. Selene, um beijão para ti. Quero te dizer também que as tuas filhas estão à tua cara. Estou acompanhando. Não caíram longe do pé. Estão à tua cara. Sempre muito bom falar contigo, minha amiga. Um beijão para ti. Bom demais também. Um beijo grande. Tchau, Tchau, gente. tchau, gente.